Salve, salve, nação fiel corintiana, salve, salve, associado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou Antônio Carlos, mais conhecido como Cook. Gravo todos os jogos do Corinthians há mais de 34 anos, que é uma linda história de amor. Mas hoje eu estou aqui para representar os 25 integrantes da Chapa 55 Paixão Corintiana, candidato ao Conselho Deliberativo do clube. Uma chapa que apoia Augusto Melo para presidente em 100%. E vou fazer um breve resumo das nossas 45 propostas. Entre elas, remido de ouro para quem tem 50 anos de clube, 50% de desconto para os nossos aposentados, fazer um excelente espaço mulher, espaço kids, espaço games para as nossas crianças. Uma grande novidade, queremos espaço pet, o Corinthians é muito grande, temos espaço para fazer o espaço pet para os nossos animais. Temos outras propostas, comida e bebida ser mais barata e ter mais qualidade dentro do clube do que fora dele. O time de futebol, pelo menos uma vez por mês, treinar lá na fazendinha e acabar o treino. Os jogadores tirarem fotos como era antigamente com você associado, o seu neto, o seu filho, os seus dependentes. Temos também ESG, mas para isso me procure no inbox do Instagram, Antônio Carlos KUKAE, porque é um assunto muito complexo e muito importante para o Corinthians. Fazer o recadastramento dos associados, qualificar melhor os funcionários do clube para melhor atendê-los. Temos também que dar um título de presente para o filho que já completou a idade e não pode mais. Bicicletário, barbearia, frutaria, trazer o boliche de volta para o clube, fazer grandes eventos e grandes shows, pois o associado merece um clube muito melhor. Então, eu fiz um pequeno e breve resumo das nossas propostas. E com isso, eu venho humildemente pedir a você, associado do Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior clube do mundo, peço humildemente, vote na Chapa 55 Paixão Corintiana. Vote em Augusto Melo para presidente, para juntos termos um Corinthians muito melhor no ano que vem e nos próximos 3 anos. E, se Deus quiser, fazer com que o Corinthians volte a ser campeão. É um clube monstruoso, grandioso, maravilhoso. É isso aí. Vai Corinthians, vote 55, vote Augusto Melo. Vai Corinthians! Sou Eduardo Cagiano, sou um dos colaboradores da Chapa 10 Renovação e Transparência. Agradeço a oportunidade do meu timão por abrir esse espaço para todas as chapas que estão concorrendo neste ano. Isso é muito importante para a gente fortalecer o processo democrático que existe dentro do clube. Por que a Chapa 10 ela chama Renovação e Transparência? Porque nós partimos de um grupo que era um grupo maior, que foi responsável pelos últimos 16 anos de grandes inovações no Corinthians e grandes títulos, que se chamava Renovação e Transparência. Na última reforma estatutária, em 2017, o grupo que se organizava através de um chapão, que era popularmente conhecido de 200 nomes, passou a ser definido com 8 chapas de 25. Então, ao invés do associado ir lá e votar em uma chapa com 200, passou a votar numa chapa com 25. São 16 chapas nesse ano que estão concorrendo para 8 vagas dentro do Conselho Deliberativo. E por isso, Chapa 10, Renovação e Transparência, é uma homenagem a esse grupo que trouxe tantas melhorias e tantas mudanças, tantas inovações e tanto enriquecimento do patrimônio do nosso Corinthians. Dentro desse grupo, o nome é sério, Renovação. É a terceira eleição que a gente já está participando nesse sistema com chapas de 25. A primeira eleição de 2018, 25 associados do clube, muitos deles diretores, assessores de departamentos que trabalham de forma voluntária, sem ter nenhum tipo de recebimento, se candidataram para a chapa para representar o associado dentro do conselho. Na eleição seguinte, 2020, nós trocamos metade da chapa. Momento de renovar, e nesse momento nós estamos renovando novamente. A principal função da chapa, o principal objetivo da chapa é ajudar o Corinthians a ser melhor todos os dias. Então, dentro dos 25 membros candidatos ao conselho, nós temos ali representantes de vários departamentos que estão concorrendo
para fazer o que o Estatuto determina, que é apreciar as contas do presidente uma vez por ano, ou casos extraordinários, e também a previsão orçamentária. Sem falar que todo o Conselho, quando é necessário, teria comissões dentro do Estatuto para deliberar sobre alguns assuntos, sobre analisar alguns assuntos referentes à gestão, por exemplo, reforma estatutária, comissão de patrimônio para ver, então, as gestões financeiras, gestões administrativas. Essas comissões, a Chapa 10, ela gosta de estar dentro do Conselho de forma atuante. A função da Chapa 10, Renovação e Transparência, é justamente essa: representar os associados e levar os seus pedidos para o presidente. E por isso que eu venho aqui, peço o voto para você, associado, para a Chapa 10, Renovação e Transparência, para a gente continuar ajudando o Corinthians a ser cada vez maior. A nossa função é essa: ajudar o sócio, representar o sócio e buscar cada vez mais Corinthians. Obrigado. A Liberdade Corintiana, Chapa 21, é uma organização sem fins lucrativos constituída por sócios e torcedores do Corinthians. Ela se destina a recompor no seio dessa entidade centenária a ética, a governança e a sustentabilidade que infelizmente foram deixadas parcialmente de lado ao longo dos últimos anos. Mas por que liberdade? Porque o espírito que impulsiona a nossa frente é a verdade. Nosso lema é: a verdade liberta. Enquanto não respeitarmos a verdade, continuaremos em estado de cegueira, induzidos pelo erro. A farra dos empresários de atletas, os escândalos da categoria de base e tantos outros assuntos que nos são caros nos escravizam. Em qualquer lugar a gente se insere e competente, mas ao mesmo tempo há outras pessoas que se julgam muito espertas. Há também ilusões e às vezes falta de entrosamento que afetam diretamente a relação entre o Corinthians e a sua torcida. Por isso, a diretoria do clube e todos os conselheiros devem ser especialmente cuidadosos com as questões como a capacidade de aprender com os próprios erros, a aceitação de opiniões divergentes e a liberdade de pensamento e coerência entre o discurso e a prática. Embasados na convicção dos integrantes desse grupo, que já atuam como conselheiros do clube e, no meu caso, como diretor do departamento jurídico, propusemos-nos oferecer soluções concretas para todas as mazelas corintianas. No departamento jurídico, por exemplo, apresentamos um benefício concreto ao clube na casa dos 70 milhões de reais. O Corinthians precisa e deve ser libertado dos grilhões opressivos da ilegalidade e do oportunismo. Os maravilhosos resultados esportivos alcançados até relativamente pouco tempo atrás, de certa forma iludiram o sócio comum que procura desesperadamente um alívio para os seus sofrimentos diários, seja na sede social do clube ou seja assistindo a partida no fim de semana. Entretanto, esse mesmo sócio, por muitas vezes, prefere não assumir responsabilidade direta sobre o que ocorre no dia a dia do clube, especialmente em relação aos assuntos administrativos, o que acaba criando uma grande oportunidade para ações desajustadas. Uma tarefa dos líderes do século XXI é eliminar da cultura humana aquele messianismo pelo qual se cria a ilusão de que algum salvador providencial, seja ele político, o próprio candidato a presidente, etc., ele fará sozinho a tarefa que é de todos e de cada um. Não há muletas no processo de libertação, seja ele político, social ou espiritual. Lembro a todos e todas que a Liberdade Corintiana foi a chapa que mais atividade realizou nos últimos anos em favor do Timão. Nossas principais propostas, que serão defendidas de forma veemente na vindoura reforma estatutária, são as seguintes: fiel torcedor votante, o fiel investidor, a modernização e agilidade no processo de destituição do presidente nos casos de gestão temerária, a responsabilidade patrimonial dos gestores nessa mesma situação, 4 anos de mandato para presidente, remuneração dos dirigentes estatutários que tiverem dedicação exclusiva. Tudo isso vai garantir um ambiente de profissionalismo e progresso para o Corinthians. Só a verdade pode salvar o Timão. Vote na Chapa 21. A Chapa 21 é Corinthians. Tem que trabalhar porque isso é o Corinthians, é pro Corinthians tudo, do Corinthians nada. É uma chapa que acredita que o passado, a nossa história, nossas tradições, eles são os alicerces para pensarmos no futuro. Porque nós estamos falando do maior clube do país. Eu sou um dos fundadores dos Gaviões da Fiel, que vocês sabem. Sou sócio número 11 dos Gaviões. Sou um dos fundadores da Camisa 12, que vocês sabem, eu sou sócio número 2. E eu estive dirigente do Corinthians, eu fui diretor de finanças do Corinthians, de 2007, primeira gestão do Andrés, até 2014, final do mandato de Mário Góes.
Nós temos na Valores um mix grande de profissionais. Nós temos advogado, nós temos comerciantes, nós temos contadores, nós temos marceneiro, nós temos mecânico, nós temos fotógrafo, tem preparador físico, tem juiz de direito. Essa é a composição da Valores. Está na hora da gente colocar o fiel torcedor participando no clube. Nós temos que ter um esquema, por exemplo, já é fiel torcedor há 5 anos, por exemplo, ele tem direito de ser sócio do clube. O clube já dá o título para ele. Ainda é preciso que 365 dias por ano, 24 horas por dia, ela tenha algum tipo de atividade. Nós temos que ter shows o tempo inteiro, restaurantes que deem vida, como se fosse um shopping center, uma praça de alimentação verdadeira. O clube tem que ser tratado como um clube que as pessoas queiram frequentar. Nós temos que ter a melhor piscina que existe, a melhor conservação, a melhor limpeza de banheiros. Jogador, vender o jogador, 15% do que entrar de venda de jogador é para reinvestir na base. Simples como isso. O grande ponto é que chega uma hora que o modelo esgota. Então, o que era bom há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, não necessariamente ele é bom hoje. Então, agora nós estamos vivendo um trabalho de oposição não a pessoas, não a forma, e sim de modelo. Tem que pegar um modelo novo, tem que mudar a governança, tem que mudar formas. O mundo mudou. Tem que trabalhar porque isso é o Corinthians, para o Corinthians tudo, do Corinthians nada. É o que a Valores acredita. Conto com vocês, com o voto de vocês. A Valores 83 precisa do voto do sócio corintiano, da confiança do torcedor corintiano, para que nós possamos ajudar o próximo presidente a fazer diferença. Fala, nação corintiana, aqui é o Felipe Isabella do Movimento Corinthians Grande, a Chapa 82. O nosso movimento surgiu no ano de 2017, uma reunião de corintianos e de corintianas associados do clube que estavam muito descontentes com a forma de administração aqui do nosso Corinthians, da arena, do futebol. Desde então a gente vem trazendo para o debate político ideias, projetos, noções de profissionalismo, de uma gestão com muita transparência. Participamos das 2 últimas eleições e vamos participar agora da nossa terceira eleição, dia 25 de novembro, Chapa 82, junto com Augusto Melo, candidato a presidente, para continuar nosso trabalho no Conselho Deliberativo. Contamos com o apoio de vocês, muito obrigado e vai Corinthians! Sou Rosala Santoro, candidato ao Conselho Deliberativo pela Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. Eu estou no meu primeiro mandato como conselheiro, candidato ao 2º mandato, e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês do que a gente fez durante esse mandato, esse triênio que se encerra agora em dezembro. A Chapa 82 ela se caracterizou por deliberar entre seus membros. A gente votou em bloco em todos os temas durante todo o triênio. A gente começou essa jornada reprovando as contas de 2019 da Renovação e Transparência do mandato André Sanches. Também votamos em bloco contra as contas de 2020. Além da combatividade em temas que a gente não concordava durante os trabalhos do Conselho, como por exemplo as contas do Corinthians, como por exemplo o acordo com a Caixa, a gente teve uma série de iniciativas de requerimentos cobrando transparência nas negociações que eram feitas com transferência de atletas, nas negociações que eram feitas com patrocinadores que estavam inadimplentes com o clube. Em especial, agora no final do mandato, também questionamos bastante a migração para o novo fiel torcedor. A gente espera contar com o voto de vocês para mais um mandato combativo, carregando as ideias do Movimento Corinthians Grande e trabalhando na linha de implantar novas propostas de plataforma de negócios e modelo de gestão financeira. Tamo junto! Um abraço, vai Corinthians! Eu sou Ana Lu Tomé e também sou candidata ao Conselho pela Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. E estou aqui para pedir o seu voto para a gente continuar o nosso trabalho no Conselho Deliberativo. Se você é associada ou associado ou conhece alguém que seja, por favor, nos ajude a ter votos para a nossa eleição. Defendemos uma reforma estatutária ampla para que mais corintianas e corintianos possam participar das decisões do clube. Também queremos uma diretoria e uma governança com credibilidade, profissionalismo e transparência de verdade. Muito obrigada e vai Corinthians!
fiel torcida. Aqui é a Chapa 85, nós estamos nos apresentando. É um grupo formado por torcedores de arquibancada e associados do clube. A ideia da Chapa Arquibancada 85 é ser porta-voz do associado junto ao conselho e principalmente junto ao executivo do clube. E é sempre importante informar o torcedor e principalmente para o associado que decide a eleição a função do Conselho Deliberativo. Porque o Conselho Deliberativo do Corinthians ele tem o dever de zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto. E para nós é inadmissível o clube chegar com uma dívida hoje aproximada de 1 bilhão e 700, juntando a Arena mais clube, e não ter uma fiscalização séria e responsabilizar, se caso teve mal feito ou desmandos, as pessoas serem responsabilizadas dentro do Estatuto do clube. Então, a arquibancada 85 se compromete a zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto e fazer com que o clube tenha uma gestão séria e transparente. É muito importante o voto do fiel torcedor. Ampliar o colégio eleitoral do Corinthians, que hoje está em torno de 4 mil pessoas, e que não é compatível com um time que tem mais de 30 milhões de torcedores. É muito importante a gente lutar para que o fiel torcedor também tenha direito ao voto, com regras, depois do tempo, para que ele possa também participar do futuro das decisões do Corinthians. Por isso, nós da Arquibancada 85 pedimos seu voto. Vamos corintianizar o Parque São Jorge e fazer o Corinthians para todo o povo corintiano. Bom, a proposta da Arquibancada 85 é ser o porta-voz do associado dentro do conselho. Então tem muita demanda hoje aqui dentro do clube que não é atendida. A gente tem, por exemplo, as piscinas, muito associado vem conversar com a gente, consegue entender que num dia de 40 graus, a piscina fecha no domingo, no sábado, 5h48, 18 horas. Hoje o horário é 17h48. O que a gente consegue fazer? Estender o horário. Eu acho que esse é um dos pontos. Por exemplo, o sócio do clube também tem dificuldade até para conseguir comprar ingresso. Hoje a gente não consegue. Uma sociedade do clube que paga um valor relativamente alto para se manter aqui dentro, não tem nem uma possibilidade de conseguir comprar o ingresso do jogo. Outros pontos que a gente tem também, hoje só o titular que tem direito a voto. Qual que é a ideia? Colocar também o dependente. Então o dependente hoje ajuda muitas vezes a família a pagar o título e não consegue. Então a gente quer também colocar o dependente com direito a voto. Então, fiel torcida e associados do Esporte Clube Corinthians Paulista, que ama esse clube de forma intensa, né? Que a fiel torcida não precisa demonstrar mais nada aí de prova de amor para com o clube e o time. Uma das nossas propostas é fazer com que o Corinthians resgate o verdadeiro time do povo. Fazer com que aumente a capacidade do estádio, da arena, para que tenha setores mais populares, para que o corintiano, o pai de família, consiga levar seu filho para ficar mais próximo do Corinthians. Vote Arquibancada 85! Corinthians para todos os corintianos! Olá a todos e a todas, meu nome é Everton e é com grande alegria que eu estou aqui para falar um pouco para vocês da Chapa 15 Tradição Corintiana. Somos um grupo de sócios bastante heterogêneo, composto por jovens, por mulheres, pessoas da maioridade, um perfil agregador, íntegro, com história no clube e todos cheios de energia e comprometimento para fazer a diferença pelo nosso Corinthians na próxima gestão trienal. Nós, inclusive, fazemos parte da atual gestão, estamos à frente de 2 diretorias, a diretoria do Departamento Social e do Departamento Aquático, e temos também um dos vice-presidentes da atual gestão do Duílio. Além disso, temos o Birubiru como nosso embaixador, um dos 5 jogadores com mais jogos com a camisa do clube, um baita cara, uma história de superação muito grande e tem nos ajudado muito, o que faz nossa responsabilidade aumentar ainda mais. Bom, nós temos propostas claras, objetivas e diretrizes para trabalhar pelo Corinthians, com respeito à história e à nossa tradição. Primeiramente, manter uma plataforma de gestão operacional e financeira, com profissionais especializados em governança corporativa, uma gestão transparente das contas, manter a responsabilidade fiscal que a atual gestão tem fazendo, reduzindo a dívida, alavancando as receitas. Nós somos talvez o clube com maior potencial de receita da América Latina e do mundo, e temos de usar o exemplo dos nossos rivais, que passaram por um período de saneamento das dívidas para dias melhores. A gente está no meio desse caminho e vamos começar a colher os frutos brevemente. Na política, a gente entende que é necessário ter diálogo com todos e com todas as chapas. A tradição entende que só assim conseguimos ter uma política sadia dentro do clube, sem o nós contra eles. No final das contas, todos somos corintianos e que a gente possa representar o nosso principal patrimônio, que é o torcedor corintiano que está espalhado pelo Brasil e no mundo, e essa é a nossa função, a nossa tarefa e o nosso comprometimento com vocês. Entendemos também que é preciso alavancar a nossa marca e o nosso patrimônio. Vou dar alguns exemplos para vocês de algumas frentes de trabalho que vamos colocar energia nessa próxima gestão, que é aprimorar ainda mais o fiel torcedor, terminar definitivamente o CT da base,
ter uma gestão ainda mais eficiente da Arena. A Arena é o nosso principal fruto de receitas. A infraestrutura do clube social ela precisa ser melhorada e a gente vai trabalhar e vai cobrar o presidente para que tenhamos ações e investimento necessário para que isso aconteça, além de ações sociais e culturais, né? A gente sabe que hoje o clube já recebe pessoas carentes das comunidades próximas, uma série de ações são feitas com escolas e com entidades, e a gente pode abrir ainda mais a porta do nosso clube para receber a nossa comunidade, os corintianos e as corintianas que querem fazer parte disso. O Corinthians é uma cidade e é como uma cidade que ele precisa ser administrado e gestionado. No futebol profissional, nosso papel é ajudar o presidente no conselho, para que a gente construa um time forte e competitivo dentro de campo, que respeite a nossa tradição e a alma do corintiano. Nós sabemos que muitas vezes a bola bate na trave, não entra, a gente pode perder um título em alguns detalhes, mas vamos trabalhar para dar condição de ter um time competitivo, com jogadores, com comissão técnica, que represente o nosso torcedor dentro de campo, que represente a alma da tradição corintiana. Como disse Miguel Battaglia, o Corinthians é o time do povo e o povo que vai fazer o time. Então, que a gente possa, antes de mais nada, prover as condições necessárias para que isso aconteça, né? O Corinthians cresceu na dificuldade, na dor, no empenho de muitas mulheres e homens que trabalharam para sermos o que a gente é hoje, e a gente tem uma responsabilidade grande de representar todos e a todas que contribuíram para isso. Nós estamos apoiando a situação, entendemos que o André Luiz tem a melhor proposta para o próximo mandato, para os próximos 3 anos como presidente, com ações pragmáticas, ações pé no chão, dando sequência àquilo que tem dado certo na atual gestão, mas também aprimorando o que precisa ser melhorado. Então nós estamos hoje apoiando o André Luiz Oliveira na situação. Peço seu apoio, sua confiança para votar 15, para que possamos continuar trabalhando pelo Corinthians e sermos o representante da verdadeira tradição corintiana. Nós conhecemos o clube, nós vivenciamos o Parque São Jorge, estamos ali todos os dias da semana, e eu peço que vocês acompanhem a gente, sigam-nos nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, que tem muito mais informação lá da nossa chapa, das nossas pessoas e dos nossos candidatos ao Conselho Deliberativo. Muito obrigado. Eu sou o coordenador do movimento Resgata Corinthians, um movimento que surgiu em 2016, antes mesmo da mudança de estatuto. Eu acho que a primeira grande vitória que a gente teve aqui dentro do clube foi a eleição de 100 conselheiros, que possibilitou com que a gente conseguisse tirar o Alberto do Alibe do poder, que estava no poder há 13 anos, com mudanças estatutárias, com reeleição, com extensão de mandato. E isso possibilitou com que o Andrés se tornasse o presidente e democratizasse o clube. Por quê? Porque foi através do Andrés que houve a primeira alteração estatutária para que o sócio votasse. Então, se a gente está aqui hoje, se tem muito sócio aqui hoje, se a gente pode escolher o candidato a presidente e se a gente pode escolher os conselheiros, isso se deu lá por volta de 2006 e 2007, com a eleição desses 100 conselheiros. O Resgata Corinthians tem o pessoal aí que é o Resgata Raiz, a gente está indo aí para a 3ª eleição. Das 24 chapas que se inscreveram em 2018, apenas 8 se inscreveram para essa eleição com o mesmo nome e número. E uma dessas 8 chapas é o Resgata Corinthians. Então, agradecer aí o Resgata Raiz, pessoal que está com a gente desde o início. Agradecer as mulheres presentes em nome da Magali e da Alcina, que são nossas candidatas. Então, vocês podem ter certeza que o trabalho vai continuar, só que nós temos uma meta e um grande objetivo, é montar um grande time. Olá, galera. Fala aqui diretamente para o sócio do Corinthians. Peço o seu apoio para a nossa chapa Resgata Corinthians 23. Bom. Chapa Resgata Corinthians 23. Pela chapa Resgata Corinthians número 23. O Resgata 23. Resgata Corinthians número 23. E conto com seu apoio novamente nessa eleição. No dia 25, vote 23. Dia 25, vote 23. Dia 25/11, vote a chapa 23. No próximo 25 de novembro. Vote 23. Eu quero o voto de vocês. Resgata 23. O alô, presidente. Nós estamos aqui para fazer o que for de melhor para o Corinthians. A vontade de trazer de volta a tranquilidade, as vitórias e o sucesso do nosso clube. Vai, Corinthians!
passado é uma barra. Corinthians! É uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. Deixa nos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e glória. Mas a Chapa 22 é especial porque eu acredito que são os mais jovens, onde tem mais mulheres, onde tem realmente o sócio mais participando. Tudo é sobre o mundo, do setor de do Brasil, A Chapa 22 é composta de gente muito séria, muito combatente e sempre em prol do Corinthians. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição, figura dentro primeiro do nosso esporte pretão. Timão, timão, timão. Eu venho aqui pedir voto para a Chapa 22, uma chapa atuante, preto no branco, que sempre participou e sempre estará participando. Quero agradecer ao Donato, que é meu vice na chapa, e dizer a vocês o seguinte: podem confiar na Chapa 22. Eles fazem um trabalho maravilhoso no clube e vão continuar fazendo. Corinthians grande, sempre altaneiro, és o Brasil que é. Os associados, de modo geral, participando ativamente nos esportes terrestres, nos esportes aquáticos, enfim, esse elo que nós temos juntos associados de agregar ao clube, aumentando o equilíbrio do clube no modo geral, como participações, como eventos, atividades, enfim. Esse é o objetivo da nossa chapa. O objetivo da Chapa 22 é manter o elo de ligação, fazer a ponte entre a diretoria, os associados e os torcedores, agregando todas as pessoas ao Corinthians. É imprescindível fazer uma reforma estatutária, porque o Estatuto do Corinthians ele é um pouco defasado e é interessante trazer a legislação vigente e adequar o Estatuto. É uma reforma que urge, assim, ela tem que ser imprescindível, tem que ser para ontem, e a 22 é atuante nesse propósito em fazer essa reforma estatutária. A Chapa 22 é a chapa mais atuante em relação a mulheres. Somos 4 candidatas ao Conselho e a intenção e o propósito da 22 é trazer as mulheres para perto da gente, atuarem, assumirem lugares tanto nas assessorias como diretorias e em todos os lugares do clube. Então, o compromisso da Chapa 22 é agregar a mulher e desenvolver atividades para todas as mulheres, em todas as idades, em todos os departamentos. Olá, família da Oficial 90, sou José Trucílio Júnior, conhecido como Juninho. Sou sócio desde 1987, sócio individual. Depois, em 1990, comprei meu primeiro título familiar. Fui conselheiro na época do Sr. Mário Gobi e trabalhei como assessor por 16 anos mais ou menos como assessor geral dentro do departamento chamado Canidé, que hoje é o futebol associativo. Estamos lutando aí por um clube associativo melhor, por um clube melhor, para um Corinthians mais forte. Diante do atual momento delicado qual nosso querido e amado clube se encontra, a ideia de união é que nos direcionará para grandes mudanças ou mudanças efetivas e funcionais para a gestão no clube. Por isso, nós da Chapa 90 convidamos você a unir força a nós e apoiando o Augusto Melo. Acreditamos que chegou a hora de virar a página e reconstruir um novo capítulo na história do Corinthians. Uma gestão renovada, comprometida e experiente, podemos alavancar o potencial do nosso clube e retomar a glória que tanto merecemos. Nossa visão é clara. Queremos um futebol competitivo e vitorioso, capaz de encher nossos corações de orgulho e alegria. Para isso, propomos investimentos inteligentes em nossa equipe, buscando talentos promissores e garantindo uma estrutura profissional que potencialize o desenvolvimento dos nossos jogadores. Queremos criar um ambiente de excelência onde o respeito, a dedicação e a paixão pelo futebol
sejam valores fundamentais. No entanto, não podemos ignorar as demais instalações do clube, que são parte essencial da nossa experiência como sócio. É chegada a hora de cobrar uma administração comprometida com a melhoria das nossas instalações, da piscina e das quadras poliesportivas. Precisamos de um espaço que esteja à altura da grandeza do Corinthians, onde possamos desfrutar de momentos de lazer e praticar diferentes modalidades esportivas junto à nossa família. Sabemos que a mudança não acontece da noite para o dia, mas estamos comprometidos em cobrar incansavelmente uma administração responsável e comprometida com o aprimoramento de nossas instalações esportivas. Queremos um clube completo, onde todas as áreas sejam valorizadas e atendem às expectativas dos sócios. A mudança hoje é necessária. O amor do corintiano é inegociável. Salve o Corinthians!